Amém. Irmãos, nós vamos iniciar o nosso momento devocional da nossa escola bíblica dominical, ficando em pé, invocando o nome do Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por esse tempo maravilhoso, Sua presença que Ele nos concede uma vez mais. Oremos. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. E nós queremos, ó Deus, reconhecer isso, conhecer o nosso amor, reconhecer, ó Deus, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Queremos, ó Deus, reconhecer as Tuas maravilhas e dizermos, ó Deus, a Ti que Te amamos, que queremos Te adorar. Viemos até este local, ó Deus, com esse propósito, de tal maneira, ó Deus, que rogamos em nome de Jesus, que esse propósito seja cumprido. Que o Senhor nos dê a graça, ó Deus, que ao longo dessa manhã possamos, ó Deus, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, através de Cristo. E que possamos, ó Deus, conscientes da Tua palavra e ensinados por ela, doutrinados por ela, viver, ó Deus, de conformidade com ela. Em nome de Jesus. É assim que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra do nosso bom Deus, no Salmo de número 99. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 a 5. De forma alternada. Salmo 99. Versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler alternadamente. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Todos, exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Quero chamar a sua atenção para o versículo de número 3, em que os povos, as nações, são convidadas a celebrar o nome do Senhor. Nós, irmãos, aqui no Brasil, no estado do Piauí, nessa cidade de Teresina, somos também convidados a celebrar o nome do Senhor. Por isso, cantemos o hino 164 do nosso hinário, Nome Precioso. Vamos dizer: santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. A esperança do porvir.
Amados, vamos abrir a palavra de Deus novamente no Salmo 99 e vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 8. E eu quero convidar novamente os irmãos a se colocarem em pé para que com reverência leiamos a palavra do nosso Deus nesses 3 versículos. Salmo 99, versículo 6 ao versículo 8. Leiamos juntos, irmãos. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, vamos pedir ao Senhor, nesse momento, perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Após um momento de oração silenciosa, o nosso irmão presbítero Luiz Carlos orará ao Senhor audivelmente. Oremos.
prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Irmãos, nós vamos obedecer ao Salmo 99, vamos exaltar ao nosso Deus. Nós vamos cantar o Salmo 99, o Salmo que acabamos de ler, e depois iremos cantar o Salmo 115. Os irmãos que vieram prevenidos podem depositar nesse momento seus dízimos e as suas ofertas. Reina o Senhor, grande em Sião, digno de todo louvor. Povos temei, prostrai-vos, pois Ele é Rei. Quero invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte, porque Ele é justo, mas dá graça aos seus no seu fonte. Quero adorar ao Senhor, nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Vinde exaltai, sim celebrai, misericórdia e amor, pois seu perdão traz salvação ao infeliz pecador. Quero invocar o Senhor, nosso Deus, no seu monte, porque Ele é justo, mas dá graça aos seus no seu fonte. Quero adorar ao Senhor, nosso Deus, e viver em paz. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra mais. Santo e bondoso, dos pecados meus não se lembra Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, pois onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os seus deuses vãos, são obras das mãos dos homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam, tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem nele confiam. Confiam
irmãos, eu quero convidar nesse momento a irmã Carmelita para que possa vir à frente fazer a chamada de oficiais e professores. Está se recuperando ainda, irmã. Presente. Também está se recuperando. Não pôde hoje estar entre nós. O espírito é de jovem, né, irmã Neuza? É isso aí. Os irmãos, nós queremos convidar as nossas crianças para que venham à frente. Nós vamos orar pela vida de cada uma delas. Crianças, ó Deus, têm aprendido isso ao longo de cada domingo que vem à tua casa. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas, sobre sua saúde, ó Deus. Que elas possam, ó Deus, as que estão doentes, serem restauradas em nome de Jesus. Rogamos a Ti especialmente por este momento em que elas irão aprender da Tua palavra, do Teu Evangelho. Usa, ó Deus, as irmãs que se prepararam para esta finalidade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo no capítulo 20. Vamos continuar nossa exposição, nosso estudo dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar o terceiro mandamento, que está no versículo de número 7. Êxodo 20, versículo de número 7. Todos os irmãos já encontraram? Vamos ler juntos, irmãos?
Não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus, pedindo agora a instrução por nossas vidas. Quero pedir para que o nosso irmão Abimael faça essa oração. Oremos. Irmãos, eu vou introduzir esse estudo bíblico dessa manhã fazendo uma pergunta para vocês. Quem quiser responder de forma audível, responde. Quem não quiser, responde no coração, tá bom? Quantos de vocês gostam do seu nome? Você gosta do seu nome? Você prefere seu sobrenome? Seu nome é Ademar Isaías. Você gosta mais do sobrenome. Quem é que não gosta do nome? Irmã Eliette não gosta muito do nome. Joaquim também não? Quem mais? Giovana não, Giovana? Giovana, seu nome é tão bonito. Colocamos na lista do nome das meninas lá da nossa casa. A gente colocou a opção Giovana, né? E uma das razões pelas quais nós não escolhemos também era porque na igreja tinha nós colocamos na lista Isadora também, mas já tinha uma Isadora, né? Aí, chegou primeiro, aí, não, escolheu outro nome. Pois, irmã Eliette, irmã Joaquim, eu me compadeço de vocês, porque também durante muito tempo eu não gostei do meu nome. Hoje em dia eu sou muito tranquilo com o meu nome. Mas, quando eu era mais novo, eu não gostava muito do meu nome, por algumas razões. Em primeiro lugar, meu nome é muito difícil. Toda vez que eu tinha que ir em algum lugar e eu tinha que falar o nome, as pessoas diziam, mas como é que é? Repita aí. E quando era para a pessoa escrever o nome? Eu tinha que soletrar. E a maioria das vezes, quando eu soletrava, ainda a pessoa errava, né? O nome hebraico é um nome difícil. E também o personagem relacionado ao meu nome na Bíblia não é aquelas pessoas mais inspiradoras. O exemplo dele é um exemplo tanto negativo. Por exemplo, ele é filho de uma prostituta, de acordo com Juízes, e ele fez um voto muito precipitado, que colocou inclusive a vida da sua filha em risco. Entendeu? Se ele sacrificou ou não sua filha, é outra coisa. Mas assim, eu olhava para o meu nome e eu confesso para vocês que durante muito tempo eu preferiria ter um outro nome. Nós temos uma amiga, eu e a Juliane, muito próxima, nós. Inclusive, ela foi uma pessoa que influenciou muita gente para que a gente casasse, né? Quando nós éramos ainda amigos e melhores amigos, e ela dizia, vocês dois dão certo, vocês não deveriam ser amigos não, vocês deveriam era casar, né? E aí foi quando eu comecei a refletir, né? Aí essa amiga nossa, que inclusive foi testemunha do nosso casamento, ela não gostava do nome dela,
E não é que, ao meu ver, o nome dela não era um nome feio, mas ela não gostava do nome dela. E ela não trocou o nome, irmãos. Ela entrou na justiça, ela já com 30 e tantos anos de idade, ela entrou na justiça e teve o direito de trocar o nome dela. Hoje o nome dela é um outro nome, embora eu ainda continue a chamar ela do antigo nome dela. Aí eu digo, olha, fulana, desculpe, mas é porque para mim você vai continuar sendo a mesma. Aí ela, não, você pode, você pode. Talvez você não goste do seu nome, eu não sei. Mas eu tenho certeza que, a despeito de você não gostar do seu nome, eu tenho certeza absoluta que você zela pelo seu nome. Zela ou não zela, irmã Eliette? Você não gosta, e eu também não gosto, que alguém fique usando o meu nome de forma indevida. Por exemplo, eu não gosto que ninguém minta e o meu nome esteja relacionado à mentira. Eu não gosto de ter o nome sujo na praça. Eu tenho um login lá do Serasa. Todos vocês sabem o que é o Serasa, né? Hoje em dia todo mundo sabe o que é o Serasa, né? Vez por outra, eu olho lá o meu nome no Serasa, para saber se inventar. Graças a Deus, meu nome é limpo. Eu não tenho nada no Serasa. Tem até um score bom lá, né? Mas nenhum de nós, irmãos, gostaria de ter o nome sujo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Alguns anos atrás, eu estava fazendo muitas viagens para São Paulo. Eu ia, em média, umas 5, 6 vezes ao ano para São Paulo, pelo menos. E aí, lá em São Paulo, tem uma sala especial para quem tem um cartão de crédito, fornecido pelo Bradesco, que é o único banco onde eu até então tinha conta. E aí eu fui até lá no Bradesco, né? Porque eu queria ter esse cartão para me ter acesso àquela sala especial. Um lugar muito confortável, comida de graça, né? Tinha direito até para você tomar banho e tudo mais. Eu digo, não, eu quero um cartão desse. Aí cheguei lá no meu gerente e disse, eu quero cartão tal. Aí ele disse, não, o senhor trouxe seus documentos? Eu trouxe, está tudo aqui. Aí ele foi lá e disse, olha, infelizmente nós não vamos poder aprovar seu cartão. Aí eu digo, por quê? Aí ele disse, por causa de 10 centavos. Eu digo, como é? Por causa de 10 centavos? Ele disse, sim, porque tem aqui no Serasa que o senhor não pagou uma fatura de um cartão de crédito há não sei quantos anos atrás, no valor de 10 centavos. Aí disse o nome lá de uma dessas lojas de roupa popular. Eu digo, eu nunca fiz cartão dessa loja na minha vida. Na verdade, eu acho que eu nunca entrei nessa loja. Aí eu digo, meu Deus, meu nome está sujo por causa de 10 centavos e eu não posso tirar meu cartão por causa de 10 centavos. Você pode até não gostar do seu nome, mas você não gosta quando o seu nome é usado indevidamente. Você zela pelo seu nome. Por que você zela pelo seu nome? Porque, irmã Eliette, o seu nome lhe representa. O nome de alguém representa a sua pessoa. E com Deus não é diferente. E essa é a razão pela qual nós temos o terceiro mandamento. No terceiro mandamento, Deus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: tome cuidado quando você usa o meu nome. O meu nome é importante. Eu não quero que você use o meu nome de qualquer maneira. Eu não quero que você associe indevidamente o meu nome a coisas erradas. O meu nome é importante. De modo que o terceiro mandamento, ele defende a honra do grande nome do nosso Deus. E é interessante a maneira como esse mandamento é redigido, né? Diferente dos dois outros mandamentos, que são todos os verbos na primeira pessoa, eu sou o Senhor teu Deus, né, que te tirei da terra do Egito.
não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento começa de forma diferente. Ele começa não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa, perdão. Ele diz assim: não tomarás o meu nome em vão. Não é isso que o texto diz. O texto diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, aqui Deus não diz, não tome o meu nome em vão. Ele está dizendo assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui, irmãos, ele está querendo chamar a atenção especial ao nome especial do Deus da aliança. Como é o nome de Deus, irmãos? A palavra Deus é um nome genérico, para se referir ao verdadeiro Deus. Mas como é o nome de Deus, irmãos? Transliterado para o português, pode ser Javé, pode ser Jeová. Esse é o nome de Deus. Certo? Na verdade, o nome de Deus, nós não sabemos ao certo como se pronuncia. Eu já vou explicar para você. Certo? Mas, via de regra, nós podemos chamar o nome do Senhor de Javé. Eu não sei quantos de vocês percebem, mas, por exemplo, aqui no versículo 7, você vai ter o nome Senhor. Esse nome Senhor, ele está em caixa alta, você percebeu? Percebeu? Isso aqui, na verdade, é o nome, certo? Javé, ou Jeová, em hebraico. Esse é o nome de Deus. De tal maneira, meus irmãos, que quando nós começamos a ler o texto das Escrituras, toda vez que você encontrar Senhor, isso é uma equivalência a quê? A Jeová, que é o nome de Deus. Deus está dizendo: eu não quero que vocês usem meu nome, Jeová, Javé, de qualquer maneira, porque o meu nome é importante. E quando você vai olhar o significado do nome de Javé, você vai perceber o quão importante é o nome de Javé. Porque você sabe que antigamente, no tempo do Antigo Testamento, o nome, ele tinha um significado. Você não dava um nome para ninguém sem, de alguma maneira, o significado daquele nome estar relacionado à personalidade ou à história da pessoa. Por exemplo, Jacó. Jacó, ele é um enganador. É isso que significa o nome dele. Por que o nome dele significa enganador? Porque ele vivia enganando as pessoas, não é? Outro exemplo, o nome Jesus. O nome de Jesus é lindo, porque o nome de Jesus significa Salvador. Por que o nome de Jesus é Salvador? Porque ele nos salvou dos nossos pecados. Então, o nome representa a pessoa. Qual é o significado do nome Jeová ou Javé? Quem é que sabe? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ter aqui o significado do nome de Jeová. Êxodo, capítulo 3. Nós temos aqui, irmãos, o episódio da sarça ardente, onde Deus se revela a Moisés. E aí no versículo de número 13, depois de Deus dizer para Moisés ir até lá ao Egito, para libertar o povo de Israel da escravidão, aí Moisés, ele pergunta a Deus, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direis? Disse Deus a Moisés. Como é o nome de Deus, irmãos? Eu sou o que sou. Disse mais,
assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, ou seja, Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou aos outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, qual é o significado do nome Jeová ou Javé? Eu sou o que sou. Por que esse nome é importante, irmão Joaquim? Esse nome é importante, irmão Joaquim, porque ele fala sobre a autoexistência de Deus. Deus, ele é o único ser autoexistente. Todos nós aqui temos um começo, um meio e um fim. Mas Deus não. Deus, ele habita na eternidade. Deus, ele sempre é. Deus, ele não tem causa. Todos nós aqui temos alguma causa. Seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual. Todos nós temos aqui uma causa. Mas Deus não. Deus, ele é eterno. Deus, ele sempre ele é. Então, o nome de Deus fala a respeito da sua autoexistência. Fala a respeito da sua autossuficiência. Ele não depende de nada nem de ninguém para viver. Eu sou o que sou. Fala a respeito também, poderíamos dizer, da sua soberania suprema. É isso que significa o nome de Deus. Então, quando nós usamos o nome Jeová ou Javé, nós estamos de alguma maneira nos referindo à essência do ser divino, à essência de Deus. Quem é Jeová? O nome já diz, eu sou o que sou. É um ser autoexistente, é um ser autossuficiente, é um ser soberano. Vocês estão compreendendo até aqui? Está claro isso? Está claro, irmãos? Quais são as perguntas até aqui? Vamos lá. Irmã Neuza, vamos lá, irmã Neuza. Isso. Excelente. Exatamente. Muito interessante, irmã. Parabéns pela sua pergunta. Geralmente, as crianças, elas não recebiam, geralmente, mas não sempre, tá? Elas não recebiam o nome no momento do seu nascimento. Hoje em dia a gente é muito precoce, né? Com os ultrassom hoje em dia, a criança está no ventre, né? E aí, hoje a gente já coloca o nome da criança antes mesmo da criança nascer. Eu me lembro que era uma das ansiedades da Juliane, quando ela estava gestante, era escolher o nome da criança. Eu dizia, mas minha filha, por que essa pressa tão grande? Dizia, não, para que ela já, para a criança, né? Para que ela já comece logo a saber o nome, a ouvir o nome, a tratar o nome dela, né? Eu digo, mas tudo bem. Mas esse costume nosso não era um costume usado antigamente. Às vezes, irmã Neuza, durava-se meses, durava-se anos, até acontecer determinada coisa que, porventura, pudesse associar o nome à pessoa. Até então, o indivíduo era chamado bem fulano de tal, ou bar fulano de tal, certo? Que era um nome relacionado ao pai, certo? Então, era filho de fulano de tal. No caso de Jacó, especialmente, a Bíblia nos fala, né? Por que é que ele recebeu esse nome, né? Já nasceu pegando no calcanhar do irmão, né? Então, a gente sabe a respeito disso. Mas o nome sempre é associado à pessoa. Vamos lá, irmãos. Mais perguntas. Irmão Joaquim, alguma pergunta, irmão Joaquim? Não? Por enquanto, não. É verdade. Pois bem, então vamos continuar. Irmãos, como é que a gente deve interpretar esse mandamento? Esse mandamento aqui, ele deve ser interpretado
tanto de forma negativa quanto de forma positiva. Eu entendo que esse mandamento, ele não apenas nos ensina aquilo que nós não devemos fazer, mas também, irmão Wellington, aquilo que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, esse mandamento nos ensina a não usar o nome indevidamente de Deus, certo? Nós não podemos usar o nome de Deus de forma despretensiosa ou desrespeitosa. O nome de Deus, ele deve ser utilizado com o máximo de respeito possível. Só para os irmãos terem ideia, nos tempos antigos, os judeus levaram esse mandamento tão a sério que eles deixaram de usar o nome de Deus em qualquer momento, porque eles ficavam com medo de quebrar este mandamento e serem encontrados em juízo. Então, eles deixaram de pronunciar o nome de Deus, de tal maneira que os meus alunos de hebraico, eles sabem que hoje nós não sabemos como é a pronúncia assim exata do nome de Deus, porque se perdeu. Porque, ao contrário da nossa língua, que é uma língua que tem consoantes e vogais, o hebraico bíblico da época de Moisés era um idioma apenas consonantal. As vogais você acabava deduzindo. De que maneira? De tradição oral. Você gravava na memória aquele nome, as vogais dos nomes que só tinha consoante. Aí ficava implícito. De tal maneira que eles deixaram de falar o nome de Deus e o nome de Deus se perdeu. Certo? Nós deduzimos que o nome de Deus seja Ievá, ou traduzindo para o português, ou transliterando para o português, Javé ou Jeová. Nós não temos certeza. O mais provável é que seja Javé e não Jeová, certo? Mas o fato é que Deus, Ele quer que nós usemos o nome dEle. Não é proibido usar o nome de Deus. A prova mais clara que Deus quer que eu e você usemos o nome dEle é o Antigo Testamento. Sabe quantas vezes, irmãos, o nome de Deus é citado no Antigo Testamento? Quase 7.000 vezes. No Antigo Testamento nós encontramos o nome Javé, quase 7.000 ocorrências. De tal maneira que Deus quer que a gente fale o nome dEle. O que Deus não quer é que nós venhamos a usar o nome dEle de forma desrespeitosa. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque Deus quer que nós o tratemos pessoalmente. Por exemplo, de um tempo para cá, nas minhas orações, especialmente nas minhas orações pessoais, eu tenho trocado, em vez do nome Senhor ou Deus, eu tenho trocado o nome Javé. Isso dá um ar de mais pessoalidade na oração. Preste bem atenção. Quando você está orando, você diz assim, Deus me proteja. Parece ser diferente quando você diz assim, Javé, me proteja. Parece que é algo mais pessoal, né? Para mim, eu às vezes sinto assim, que é algo mais pessoal. Senhor, seja louvado. Javé, que tu sejas louvado, Javé. Assim, para mim, né? É o modo como eu acho. Diga, irmã Eliette. Depende. Depende. Porque, por exemplo, se alguém chega para você e diz assim, Eliette, eu acho que você vai ficar doente. E você diz assim, Deus me livre, e você é consciente daquilo ali, então você está fazendo daquilo ali uma súplica, um pedido a Deus, né? Que Deus lhe livre. Agora, se aquilo ali for simplesmente um chavão, entendeu?
Se aquilo ali fosse simplesmente um chavão, isso talvez seja uma quebra do terceiro mandamento, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que o nome de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse na oração dominical, santificado seja o teu nome. O que é que significa santificar o teu nome, irmãos? É separar, certo? Deus, Ele quer que o nome dEle seja utilizado para fins respeitosos, santos e de louvor, e não de qualquer maneira, certo? Nenhum de nós ficaria feliz se o nosso nome tivesse saído na boca do povo e falado de qualquer maneira, a qualquer momento, de qualquer forma, com qualquer que seja a intenção. Nenhum de nós ficaria feliz. Isso. É usar o nome de Deus em vão. É igual os que os políticos fazem do nome de Deus, irmãos. Concordam comigo? Concordam comigo? Rapaz, na época da eleição aparece muito político dito crente, não aparece? Passou a eleição, é uma bagaceira a vida do indivíduo. Mas na hora da eleição, é invocando o nome de Deus à torta e à direita, né? Muita gente usa o nome de Deus para enganar as pessoas, usa o nome de Deus em vão. Mas Deus, Ele quer que nós usemos o seu nome de forma pessoal, isso não é pecaminoso, mas isso seja de uma forma reverente, de uma forma santa. Existem várias maneiras da gente quebrar este mandamento. Talvez a maneira mais clara seja o perjúrio, mas existem outras maneiras. Por exemplo, você usar o nome de Deus em piada. Irmãos, nenhum de nós gosta que o nosso nome seja o sujeito de uma piada, ou gosta. Nenhum de nós, certo? Nenhum de nós gosta disso. Algumas vezes o indivíduo usa o nome de Deus para estampar um slogan, por exemplo, para impulsionar suas vendas. Então, não sei o que nem uma vez eu vi, né, lá no centro de Fortaleza, a ótica gospel. Minha gente, eu não sabia que a ótica se convertia, não. Mas por que é ótica gospel, irmãos? Por que é ótica gospel? Atrai um público. E tem público, não tem? Não tem? Tem público. Mas isso é usar o nome de Deus em vão. Relacionar a santidade de Deus a uma coisa que não é devida. Entendeu? O indivíduo vai glorificar a Deus na ótica dele de outra forma. De que forma? Como é que o indivíduo glorifica a Deus na ótica dele? Preço justo, né? Ele não pode colocar preços exorbitantes, né? Outra coisa, pagando os seus impostos devidamente, ele glorifica a Deus. O que mais, irmãos? O que mais? Tratando bem as pessoas, oferecendo material de qualidade, entendeu? Entregando as encomendas em dia, sendo pontual. É dessa maneira que ele glorifica a Deus. Quem sabe, havendo uma oportunidade, evangelizando, testemunhando de Cristo, né? Mas não precisa carregar o nome.
Ótica Gospel. Não precisa, certo? Mas talvez a principal aplicação deste mandamento no Antigo Testamento seja o perjúrio. O que é o perjúrio, irmãos? É quando você promete que vai fazer uma coisa em nome de Deus e não faz, certo? Você diria assim: olha, eu prometo diante de Deus, ou eu juro em nome de Deus, que eu vou fazer isso ou aquilo outro. Você faz isso quando na verdade o seu coração não está inclinado a fazer aquilo, certo? Isso é quebra do mandamento, irmãos. Quebra do mandamento. Então, quais foram os votos que você fez? Qual foi o último voto que você fez? Como é que você tem visto ele? Por exemplo, vou mostrar aqui um voto que eu sei que todos vocês fizeram. Todos vocês, porque hoje a gente não tem visita aqui na igreja. Por exemplo, irmãos, todos nós fizemos votos no momento da nossa profissão de fé. Não fizemos? Todos vocês fizeram. A maioria de vocês fizeram profissão de fé comigo. Irmãos, quais foram os votos que vocês fizeram lá na profissão de fé? Né? Quais foram os votos que vocês se comprometeram? Aí se pergunta assim: eu estou cumprindo o que você disse que ia fazer, aquilo ali. Você está cumprindo? Irmãos, é muito sério. É muito sério, irmãos. O texto aqui está dizendo, irmãos, que quem não cumpre isso aí, Deus ele não vai ter por inocente essa pessoa, porque está usando o nome do Senhor em vão. Porque no fundo essa pessoa prometeu algo, mas não está cumprindo, porque no fundo ela acha que Deus não existe. Por quê? Porque se ela tivesse certeza que Deus existia, ela cumpriria aquilo que ela jurou em nome de Deus, certo? Então, toda vez que você promete uma coisa e você não cumpre, você está quebrando o terceiro mandamento. Mas nós podemos também usar o nome de Deus de outras formas erradas também, certo? Então, às vezes, quando a gente usa o nome de Deus de qualquer maneira, quando a gente está zangado, quando a gente tropeça, parece que já sai, né? É na hora, né? Parece que já entra no automático, né? Então, irmãos, nós não devemos fazer isso. Por quê, irmãos? Porque Deus é grande. O nosso Deus, Ele é santo. Ele quer que o nome dEle seja associado à santidade. Ele quer que o nome dEle seja respeitado e exaltado. Como nós lemos aqui no Salmo 99, Ele é rei. Nenhum rei gostaria de ter o seu nome associado a alguma coisa errada ou de forma indevida. Vocês estão entendendo, irmãos, até aqui? Perguntas até aqui. Vamos lá, mais perguntas. Irmã Giza, qual é a sua pergunta? Vamos lá, irmão Ricardo, abra o coração, fale aí. Você é um pronome pessoal que geralmente nós utilizamos, né, de forma coloquial. É um substituto para tu, certo? Tu e você é a mesma coisa. No livro dos Salmos, irmão Ademar, Isaías, o salmista muitas vezes diz, né? Tu és isso, tu és santo, tu és altíssimo. Você pode chamar Deus de você. Isso é uma forma de você mostrar o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Você não pode ser desrespeitoso com Ele, tá? O irmão Ademar tem a palavra, e depois eu passo para o irmão Pedro, tá? É porque tu é mais formal, né? É mais formal, né? Você é mais...
É você. É. É. Sei. Sei. Aham. É. Olha, mas você percebeu que é mais uma coisa de intimidade sua com Deus. Você não pode usar o nome do Senhor ou entrar na presença de Deus de forma irreverente. Eu acho que esse é o grande ponto. Irmão Pedro, o senhor tem a palavra. Uhum. É. É como eu disse, né? Uhum. Uhum. Estou compreendendo. É. Eu diria assim, irmãos, ressaltar assim, que cada um de nós deve zelar pela reverência à presença e ao nome do Senhor. Todos nós. Acho que todos nós concordamos isso. Concordamos? A maneira como você vai expressar isso, talvez seja uma maneira mais particular. Mas o uso do pronome pessoal tu remonta à própria Escritura. É difícil você encontrar, por exemplo, um salmo, você não usar esse tu. Eu abri aqui o livro dos Salmos. Se você tiver percebido, eu nem mexi a página. Eu abri aqui o livro do Salmo, aí caiu no Salmo 90. O Salmo 90. Vamos contar aqui quantas vezes tem a palavra tu aqui. Vamos contar? Ó. Começa assim. Salmo 90. Tu e vamos procurar tu e também as derivações de tu. Ti, tua, teu, tá? Olha aqui, ó. Salmo 90. Senhor, como é que começa? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então já é a segunda. Terceiro, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai os filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Versículo 5. E tu, veja só, quarta vez, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Então aparece muitas vezes. E o salmista, a despeito de usar o tu, ele o faz de uma forma assim, muito respeitada. Então, a palavra tu é apenas um pronome de tratamento. A maneira como você vai se dirigir a Deus, eu acho que faz toda a diferença. Está claro, irmãos, isso para vocês? Ficou claro? Irmã Neuza, pode falar.
certeza. Assim, e eu também nunca ia me arrepender meu pai assim, você, ou tu. Eu levava na hora o bofetão com certeza. Verdade. Assim, porque isso, sério, a gente vê como um desrespeito. É como se eu estivesse me colocando E em pé de igualdade. igualdade que não. E às vezes, assim, essa questão de você, a gente, essa mudança, nós orarmos a Deus. No Du, a gente corre alguns riscos, assim, eu não me sinto confortável em orar a Deus usando esse pronome, porque eu vejo muita gente usando esses pronomes assim, tu, chega um momento da oração dessas pessoas que elas estão, eu determino, eu isso, eu faço, né, eu não aceito, e aí aquele modo, digamos assim, arrogante de se referir a Deus, não como Senhor, mas como tu, ele chega ao ponto de que você não aceita uma coisa que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, e ainda tem a história do eu repreendo, eu isso, eu aquilo, como se a gente estivesse mandando em Deus. Mandando em Deus. É igualdade com ele. Sim, sim. Não, a gente tem que ter cuidado mesmo, de fato, com isso. A gente deve usar os pronomes de tratamento para com Deus? Sim, sem dúvida nenhuma. E a Bíblia, inclusive, fala, né, de pronomes de tratamento relacionado a Deus. Uma palavra hebraica que todo mundo conhece aqui é a palavra Adonai, que significa meu Senhor, que foi muitas vezes utilizada no Antigo Testamento para se referir a Deus. O meu ponto é o seguinte: você tem que tratar Deus com reverência. Agora, o uso do pronome pessoal tu, como nós vimos aqui no Salmo, em praticamente todos os Salmos, o pronome ele pode ser utilizado. O que você não pode é utilizar de irreverência para com o nome de Deus, né? Lá em casa também os meus filhos são ensinados a me chamar de Senhor, de me tratar de Senhor, e a mãe deles de senhora. Os avós também. Eu fui ensinado dessa forma também, certo? Pois não, irmão Pedro, pode falar. Examinar como é que caiu esse tu na língua portuguesa, por que traduziram botaram tu? É porque no hebraico tem um pronome pessoal da segunda pessoa. Foi traduzido assim, bem. É idêntico lá. Davi estava batendo com Deus aqui, ó. Então, existe um pronome pessoal da segunda pessoa masculino singular, que é tu, que tem lá em hebraico e tem em português. O equivalente é esse mesmo. Agora, eu já dou a palavra, pessoal. Eu já dou a palavra. Agora, assim, eu quero dizer que, de alguma maneira, eu acho que existe até um fundo cultural. Por que eu estou dizendo isso? Lá na minha terra, eu sou do Ceará, irmãos, eu sou aqui vizinho. Lá a gente utilizava o tu apenas em ocasiões muito respeitáveis. A gente só utilizava o tu para pessoas extremamente assim, especiais. Para pessoas comuns, amigos, assim, colega, é tudo você. Lá na minha terra é desse jeito, assim. Entendeu? Vamos passar aqui a palavra para o Emanuel, depois a irmã Nayara. Diga aí. A primeira, rapidinho, é só que eu tinha falado na outra igreja do Berecido, Sim. ele só chamou, a gente não conseguiu orar perto dele, porque toda vez que ele orava falando com Deus, você é Senhor, você é Deus, isso aqui, isso aqui. Aham. Então assim, a gente achava assim, falei, é muito curioso. Agora essa questão do pronome, só essa semana eu estava lendo, inclusive, algo relacionado a mim, provavelmente eu não sou da gramática, mas da língua portuguesa, mas não sou formado nessa área, mas eu estava lendo um texto que falava da onde era falando você, né, que utilizou hoje em dia. E aí, bem antigamente, quando antes de chamar você, esse termo era vossa mercê, e era um termo
Aí banalizou, né? É tu. E agora a irmã Nayara tem a oportunidade. Abra o coração, irmã Nayara. Pastor, acho que o que talvez tenha trazido tu a ser informal é a forma como a gente fala errado mesmo. Tu é, tu faz. Até se a gente pegar aqui no próprio Salmo 90, como mencionou, quando ele é conjugado, ele é falado ou lido da forma correta, ele traz uma formalidade. Reverência, né? A gente aqui fala errado e aí acaba que isso fica muito informal. Banaliza, né? É muito reverente, né? É. Agora, assim, se algum irmão, porventura, assim, sente que não deve tratar o nome do Senhor pelo pronome, utilize o nome Senhor e Deus aceita a oração, sem dúvida nenhuma. Irmão Pedro, o senhor pode falar. Isso. Isso. É. Irmãos, e- não, não, irmão Pedro, o senhor pode falar, o senhor pode falar. Aqui qualquer um de nós pode falar. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, irmão Pedro, é tirando as nossas dúvidas. E tem uma coisa, irmão Pedro, que a palavra de Deus, tem uma coisa que a palavra de Deus ensina, que é um importante árbitro, inclusive na nossa própria consciência, que diz o seguinte: aquilo que não provém de fé é pecado. Então, assim, existem algumas coisas que podem até ser lícitas na Bíblia, mas se você olha para aquilo ali e vê que aquilo ali não é uma coisa que você se sente confortável, ou até você acha que é pecado, e você faz, a Bíblia diz que você acaba pecando. Não porque aquilo em si é pecaminoso, mas porque foi de encontro à sua consciência. Entendeu? Então, se porventura os irmãos sentem, por exemplo, se você sente, não devo nas minhas orações tratar Deus pelo pronome da segunda pessoa do singular, tu. Não, eu tenho que tratar ele por Senhor, Altíssimo, ou outro pronome de tratamento, que seja excelência, que seja. Os irmãos podem fazer. Você não pode fazer algo que vai de encontro à sua consciência, porque de acordo inclusive com a palavra de Deus, você está pecando. Não porque necessariamente aquilo seja pecaminoso, mas porque você está indo de encontro àquilo que é a sua consciência. Entendeu? Ou não? Pode falar. Sim. Aqui o Salmo 90 foi Moisés.
ela ser a palavra de Deus, inspirada, infalível, ela é incontestável. Não, assim, sobre o erro, que Davi errou ou não errou? Em chamar o Senhor de tu, eu entendo que ele não errou. O que é um pronome? Eu estou aprofundando mais a discussão, mas é porque é importante. O que é o pronome, irmãos? O pronome, tá aqui, eu tenho uma pedagoga aqui na sala de aula, eu estou quebrando cabeça com isso. O que é um pronome, irmãos? O pronome é o que substitui o nome. É isso que é um pronome. O que é o pronome? É algo que substitui o nome. Por exemplo, qual é o seu nome? É Nayara, certo? Então, se eu não quiser falar Nayara, eu digo tu, certo? Se eu não quiser dizer meu nome, Jefté, certo? Eu digo eu, porque o eu substitui o meu nome. É um artifício da língua. E isso é comum nas línguas, certo? Acontece no hebraico, acontece no grego, acontece em português, no inglês, acontece em todas as línguas, certo? Então é um fenômeno. Irmão Davi. Sim. Não, acho que não. Uhum. A maneira como você trata o nome de Deus deve ser reverente. Aí eu quero voltar aqui o ponto, até porque nosso tempo está já se esvaindo. Mas por que você deve usar o nome de Deus de forma reverente? Por quê? Diz aqui o texto que o Senhor não tomará por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Aqui é um negócio muito suave, irmãos. É muito sutil. Porque quando a Bíblia diz assim, o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: esse indivíduo vai ser condenado. Por que que vai ser condenado? Porque não está glorificando a Deus, está o tratando de forma indevida, não está honrando de forma devida ao Senhor. É como um ateu. O ateu, ele usa o nome de Deus de forma indevida porque ele não acredita em Deus, certo? De tal maneira que quando nós usamos o nome de Deus de forma indevida, isso é uma semente de incredulidade que existe dentro de nós. Existem muitos exemplos, irmãos, na Bíblia, de pessoas que quebraram o terceiro mandamento. Por uma questão de tempo, eu vou dar apenas um exemplo disso. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 19. Atos, capítulo 19. Aqui em Atos 19, irmãos, nós temos a história dos 7 filhos de um homem chamado Seva. O apóstolo Paulo estava lá em Éfeso, na sua primeira missão, naquela cidade, e ele fez uma visita extraordinária. Ele batizou vários dos efésios, eles foram batizados também com o Espírito Santo. Passou 3 meses lá na sinagoga, discutindo com os judeus acerca do reino de Deus. Depois passou 2 anos pregando diariamente para os gregos. E durante esses anos, irmãos, ele fez muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. Veja só agora o versículo de número 11 e 12. Veja só, Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades surgiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então, quando o apóstolo Paulo ele fazia esses milagres, ele certamente utilizava o nome de Jesus. E aí, de repente, irmãos, os filhos de Seba tiveram o seguinte raciocínio:
Se Paulo utiliza o nome de Jesus para fazer milagres, nós também podemos fazer milagres. Basta a gente usar o nome de Jesus. Agora veja o que aconteceu. Versículo 13. Veja só, versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes fizeram o que, irmãos? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Menosprezou, né? Menosprezou. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles. Imagina o endemoniado, o indivíduo exorcizando lá o endemoniado, e o endemoniado, lá sei quem é você, partir para cima deles, batendo neles, dando uma surra neles. Já imaginou a cena? Né? Aí diz o texto que ele prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha que coisa, irmãos. Agora versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, e assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de Jesus era engrandecido. Por quê? Porque havia temor no meio dos crentes. Havia temor no meio dos crentes. Ao passo que Seva, os seus filhos, os filhos de Seva, não tiveram temor do nome do Senhor. Quebraram o terceiro mandamento. Certo? Versículo de número 20. Veja só. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido, a palavra do Senhor crescia grandemente. Bem, muito bem. Então, nós vimos que nós não podemos usar o nome do Senhor indevidamente, porque nós seremos condenados se a gente usar o nome do Senhor indevidamente. Qual é o modo correto de usar o nome do Senhor? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele na sua oração, ele disse assim: santificado seja o teu nome. O que é santificar, irmãos? Santificar é separar, é consagrar, de tal maneira que Deus deseja que todas as vezes que nós venhamos a falar o seu nome, nós venhamos então a usar de forma reverente, especialmente para a adoração e para o louvor. Porque de todas as vezes que nós formos falar o nome de Deus, eu entendo que a gente tem que valorizar o nome de Deus. Nós não podemos banalizar o nome de Deus. Tá? Então, eu acredito que isso é uma maneira muito boa. Qual é a melhor maneira, os melhores exemplos que eu posso dar para os irmãos? Talvez o livro de Salmos. No livro dos Salmos nós temos a maneira correta de usar o nome do Senhor. Por exemplo, o Salmo 29 e o Salmo 96 diz: dai ao Senhor a glória devida a quem? Ao seu nome. O Salmo 66 diz: cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. O Salmo 72 diz: bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Essa palavra bendito é uma palavra muito bonita. Essa palavra bendito significa falar bem. De tal maneira, irmãos, que toda vez que a gente for falar, a gente tem que falar bem do nome do Senhor. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Nós temos outros livros da Bíblia que nos ensinam como nós devemos usar o nome do Senhor. Por exemplo, o livro de Gênesis, lá no capítulo 4, versículo 6, nós somos convocados a invocar o nome do Senhor.
Ou seja, você pode orar a Deus dizendo assim: Senhor, faça-se presente na minha vida, Senhor. Esteja comigo. Outra coisa, lá em Isaías 50, versículo 10, nos ensina a confiar no nome do Senhor. Diz assim: Senhor, confio em Ti, o Senhor é o meu Deus provedor, o Senhor é o meu Deus protetor, não é? Abra sua Bíblia em Colossenses 3,17. Olha que bonito esse texto de Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Os irmãos encontraram? Vamos ler, irmãos? E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Outra maneira de falar o nome de Deus é agradecendo por aquilo que a gente faz, dizendo: Senhor, obrigado porque eu fiz isso, o Senhor permitiu que eu fizesse aquilo outro, o Senhor me deu a oportunidade de ir até tal lugar, o Senhor me deu a oportunidade de conquistar isso. É outra maneira que glorifica o nome de Deus, certo? Irmãos, encerrando aqui o meu estudo, nós somos cristãos, não é? Não é? Nós carregamos o bom nome de Cristo, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De tal maneira que nós carregamos o bom nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que no dia do julgamento, o Senhor Jesus Cristo não vai tomar por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Você lembra? Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, usando o nome de Deus, nem todo que diz para ele Senhor Jesus, ou Jeová Jesus, Kyrie Jesus, não. Nem todo que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, novamente, usando o nome de Deus. Não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode pegar. Irmãos, vocês compreenderam? O Senhor Jesus Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E Ele não pode ser tratado, o seu nome também, de forma indevida. Então, nós vamos encontrar pessoas no dia do julgamento que vão ser julgadas por causa disso e condenadas por isso. Mas isso não vai ser a única coisa que acontecerá no dia do juízo. No dia do juízo, a Bíblia diz que Deus, ele vai exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas a Bíblia também diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Olha que coisa bonita, irmãos, às vezes a gente não percebe isso. Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Irmãos, qual é o nome que está sobre todo o nome? Vamos lá. Qual foi o nome que Deus deu para Jesus?
texto diz que é o nome que está sobre todo nome. Qual é o nome que está sobre todo nome? É o nome de Deus. É o nome de Jeová. Quando Jesus Cristo se encarnou, certo? Ele de fato, ele já tinha a sua natureza divina, mas quando ele se encarnou, quando ele recebeu a sua natureza humana, ele recebeu o nome de Jesus. Mas quando ele foi exaltado às alturas e soberanamente, a Bíblia diz que Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor, que ele é o próprio Deus, não é? E aí o apóstolo Paulo ele completa lá no versículo 10, né, de Filipenses 2. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então um dia, irmãos, nós vamos ver as nações glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. No último dia, no dia do juízo. Então que Deus nos abençoe e possamos então honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vocês têm alguma pergunta a fazer para a gente encerrar? Temos ainda alguns minutinhos. Vamos lá, irmão Abimael. Abra o coração. Então, hoje na nossa cultura, nós geralmente não levamos muito isso em consideração, né? Vocês perceberam? Por exemplo, vou usar o exemplo lá de casa, tá? Os nossos 3 filhos, nós usamos, eu acho que os padrões mais comuns. A gente escolheu os nomes pela beleza, a gente achou bonito os nomes e aí a gente escolheu. E também por uma questão histórica, para homenagear alguém. Por exemplo, a Yasmin e a Isabela é porque a gente achou o nome bonito. Já o nome do Israel, a gente deu esse nome para ele por causa do meu avô. Então, o nome dele é Israel Gomes, porque o meu avô se chamava Israel Gomes. Então, era uma homenagem. Mas hoje em dia, assim, na nossa cultura não tem tanto isso. A gente não se pergunta tanto isso, né? Como eu sou professor de hebraico, vez por outra eu encontro alguém na rua, né? Aí começa a conversar com a pessoa, aí a pessoa diz o nome. Aí eu digo, você sabia que o seu nome é um nome hebraico? A pessoa geralmente diz, não sabia. Disse, olha, pois o significado do seu nome é tal. Aí a pessoa fica, por exemplo, tem uma senhora conhecida nossa que o nome dela é Laila. Aí o nome dela, ela não sabia que era o nome hebraico, o nome dela. Eu digo, olha, o seu nome significa noite. Aí ela disse, nossa, meu nome significa noite, eu não sabia. Outro nome. Teve um dia desse, que aí fulano de tal disse, olha, tá aqui o meu filho Caleb. Aí eu, não, em hebraico Caleb é cachorro. Mas ninguém pensa, dá o nome do... Mas tem uma conotação boa. A gente olha assim, mas tem uma conotação boa. Qual é a conotação boa? De lealdade. Entendeu? De lealdade. Ok? Então, se você quiser levar em consideração o nome, por exemplo, o nome você pode pesquisar, ver o significado. Agora, não olha na internet, não, que na internet tem muita coisa errada. Eu já vi várias coisas, o indivíduo diz, não, pastor, o nome tal significa isso. Aí eu digo, não é. Aí a pessoa diz, eu pergunto para a pessoa, vocês
Viu aonde? Ele disse, na internet. A internet é terra de ninguém. A pessoa coloca na internet o que quiser. Eu tenho que ver a etimologia. Eu sei que o final é Deus. Certo? Eu vou olhar para a senhora e depois eu lhe digo. Eu vou ver a etimologia. É. 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 Sim. Sim. Quando eu era adolescente, eu contei para uma professora minha o seguinte, olha, eu não gosto do meu nome. Aí a minha professora diz assim, não, mas seu nome é lindo, seu nome significa presente de Deus. Aí eu digo, rapaz, que nome lindo. Aí eu comecei a gostar do meu nome. Aí eu fui estudar hebraico. Aí qual foi a primeira coisa que eu me interessei? Fui lá comprovar meu nome, fui lá procurar presente de Deus. Não é presente de Deus, irmãos. Não é. Não é presente de Deus. Lá, o nome Jefté é libertador, ou o que liberta, ou o que abre. É isso que significa. De algum sentido. É bom, mas eu preferia presente de Deus. Eu preferia. Eu acho que tinha alguém, era o senhor, irmão Pedro, que tinha uma palavra? Era o senhor, pois não? Sim. Tem uma conotação. Não é aconselhável não, viu, Abimael e irmã Nayara? Nasceu o primeiro filho, é Abimael Júnior. É Abimael Júnior, tá? Tá bom? Queridos, Êxodo 20, versículo 7 vai ser o nosso texto. Eu quero convidar a irmã Carmelita que vai fazer a leitura do relatório. Tá ligado aqui? Irmãos, vamos dar continuidade. Vamos ouvir a apresentação das crianças. Dando continuidade, irmãos. Crianças em alfabetização, a gente tem 12 matriculados, 4 ausentes, 8 presentes, 0 visitantes, total de 8, com 1 Bíblia, 1 revista. Crianças alfabetizadas, a gente tem 5 matriculadas, 4 ausentes, 1 presente, não temos visitante hoje, com total de 1, com 1 Bíblia. Agora a apresentação dos jovens. Vamos ficar em pé? Vamos fazer a leitura de Êxodo 20, versículo 7. Não traz o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor
Amém. Podem tomar assento. Jovens matriculados, temos 24, ausente 16, presente 8, visitante 0, total de 8, 8 Bíblias. Adulto matriculado, são 39, 22 ausentes, 17 presentes, não temos visitante hoje, total de 17, 17 Bíblias. Oficiais e professores, 13 matriculados, ausente 3, presente 10, não temos visitante, total de 10, 10 Bíblias. Agora eu vou fazer a leitura do relatório, comparando o domingo anterior com o domingo hoje. Matriculados, temos 93, hoje também temos 93. Ausente, hoje 49, domingo anterior tínhamos 57. Presente, hoje 44, domingo anterior tínhamos 34. Visitante, não temos visitante hoje, domingo anterior também não tinha. Total hoje, estão 44 pessoas, domingo anterior tinha 34. Bíblias, hoje 37, domingo anterior 26. Foi usado uma revista. E no domingo anterior não tivemos, a professora não usou revista. Os aniversariantes dessa semana, temos 3, mas não vieram nenhum hoje, que é o irmão Ozenildo, completou no dia 31, o irmão Gabriel de Nascimento, que é o filho do irmão Maio. Né? E a Clara também não veio hoje. O pastor vai fazer uma oração. Esses 3 irmãos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por a nossa escola bíblica dominical. Agradecemos a Ti por tudo que fizemos aqui. E queremos, ó Deus, agradecer pela existência destes 3 irmãos, quem o Senhor acrescentou mais um ano de vida. E rogamos, ó Deus, que todos os dias de suas vidas sejam diante de Ti, para a honra e glória do Senhor. Consagra-os e santifica-os, ó Deus. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.